Oi, Fernando. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Ok, vamos esperar aqui das 18 horas. E o pessoal vai entrando. Ó, Léo Rocha. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Fernando, eu já vou te colocar na tela aqui, tá? Já vou te puxar aqui de uma vez. Você já está aqui disponível enquanto esse pessoal vai entrando. Muito bom, Léo. Compartilha lá em todas as suas redes. Oi, tudo Oi, bom? tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Sérgio também, seja muito bem-vindo. Léo, muito obrigado, Léo Rocha, por ter compartilhado aí no LinkedIn. Compartilha aí, chama seus colegas de trabalho para vir nos assistir aí. Tudo bem, né, Fernando? Tudo bem? Super satisfeito de receber esse convite de vocês, né? Para gente trocar. Nós também, super orgulhosos de ter você aqui conosco. Eu tenho acompanhado muito o trabalho de vocês, realmente trabalho sensacional, né? Eu acho que a gente está aí com mais uma gotinha para contribuir, né? Isso. Nós aqui, em especial, eu mesmo, Viviane, sou sua fã, né? Obrigado. Você está aí criando sua carreira na logística, é um dos bons profissionais. Boa noite. É um dos bons profissionais aí que movimenta nosso segmento e a gente, né, é fã mesmo. Tem que respeitar aí a sua bagagem. A gente tenta representar da melhor maneira, né? Não é, a gente passou, o Léo aí está entrando aí, estou acompanhando também, o Herto também é daqui, da região, né? A turma da região está em Bacana. peso aí, viu? Aí, tá vendo? Um Muito abraço bom, é uma para região essa muito turma toda. boa. É bom. Depois de 35 anos trabalhando nessa área, né? Não só na academia, mas também como executivo de empresa, né? A gente tem um pouquinho, acho, para contribuir, né? Deixa aí. Verdade. Realmente eu digo que eu sou um Tem privilegiado. muito para contribuir. Aproveita e vai contando para a gente, né, um pouquinho dessa sua caminhada antes da gente entrar aí no tema oficial, né? Uhum. Ser tanto professor como executivo, né, Fernando? Nos conta aí um pouquinho dessa caminhada, como é que a logística aí te encantou como um todo? Na realidade, eu me formei em engenharia química pela Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhei ainda com química, eu diria, 6 anos, né? Até me encontrar com a logística. Eu digo, de química eu ainda sei o que é H2O. Ainda sei um pouquinho o que é isso. Mas a logística me encantou quando eu fui trabalhar, eu fui ser gerente de produção na Tintas Coral do Nordeste, né? E lá, Olha, sob a minha batuta, a área de logística estava comigo. Como eu tinha pouco conhecimento dessa área, eu fui obrigado a estudar e a fazer cursos em cima disso. Só que foi uma área que me encantou. E de lá para cá, isso aí, 1974, você faz as contas aí para você ter uma ideia, né? Eu estou nessa cachaça. Além de ensinar na Universidade de Pernambuco, que é na Escola de Administração, né? Em que eu coordenava o MBA de Logística Empresarial, coordenava também o MBA de Gestão de Serviço e dava aula de graduação exatamente a cadeira de Supply, né? Passei bacana. minha vida fazendo isso. Depois eu fui ainda, Bacana. tirei uma licença prêmio da universidade e fui recebendo um convite de um ex-aluno, fui ser o gerente de logística da Companhia de Produtos Pilar, que era uma das grandes companhias que tinha aqui de biscoitos e bolachas, que hoje está incorporada ao grupo M. Dias Branco, né? Então, Olha. passei 3 anos lá dando minha colaboração, depois voltei, foi quando eu fundei a minha empresa, a Focus Trigueiro, e tento levar Aham. esses meus conhecimentos através de trabalhos de consultoria e treinamento, né, pela nossa empresa. Então, tenho feito palestra no Brasil todo, né? Eu tenho Ajudando a transformar os resultados das organizações e das equipes aí com muita excelência, né, Fernanda? exatamente, exatamente.
Eu gosto de trabalhar muito, e aliás, isso é uma prática da logística, né, com fatos e dados concretos. Então, eu tenho feito permanentemente pesquisa, né, em relação do mercado. Por exemplo, até para esse nosso bate-papo, eu fui tentar atualizar as minhas pesquisas aqui, e consegui atualizar algumas delas, né, principalmente para a nossa região, que é a região Nordeste. Mas Aham. aproveitei e eu fiz essa pesquisa. Hoje, com a tecnologia, facilita a vida da gente, né? Eu fiz essa pesquisa com 1.800 empresas do Brasil, não foi só do Nordeste agora, eu ampliei o escopo, né? Olha, E para minha surpresa, eu verifiquei que no Brasil não está muito diferente do Nordeste em termos de problemas, vamos dizer assim, da logística. Mas existe uma grande diferenciação em termos de custo. E aí entra um problema seríssimo que eu considero que é a competitividade. Você ter uma ideia, eu já estou entrando no assunto logística, já que é gestão logística para a gente isso. trabalhar, né? Nós fizemos essa pesquisa há 6 anos atrás com os alunos do MBA, né? E a cada 6 meses eu venho atualizando ela, como forma de não me perder, né? Isso. Houve uma mudança radical por causa dessa pandemia, em termos de posicionamento. Por exemplo, muitas empresas pensavam em trabalhar com e-commerce, né? Então já vinha estudando, já vinha desenvolvendo devagarinho, só que elas foram obrigadas a dar uma acelerada, né? Então o que é que aconteceu? Até eu tenho um filho, o Felipe Trigueiro, ele tem uma empresa de consultoria chamada FTlog. Ele hoje foi executivo da Ricardo Elétrico, foi executivo da Eletroshop, de uma série de empresas, que já, não é porque seja meu filho, não, mas eu considero muito bem preparado, né? Ele trabalha nessa área também digital. Sem discussão, né? É verdade. Então, resultado. A Luana da Narciso, a nossa cliente, né? Está lá entrando aí para assistir nosso papo. Então, ele diz uma coisa que foi a grande realidade. Nós antecipamos 5 anos em um mês, né? Ou seja, foi preciso acelerar para poder manter a carteira de cliente satisfeita, que o mais importante é isso, é manter a carteira de cliente satisfeita, né? Eu digo sempre o seguinte, olha, se seu cliente estiver insatisfeito, significa que você está dando de mão beijada para o seu concorrente. Né? É verdade. É o que acontece, você tem que manter ele na carteira. E, voltando aos números da pesquisa, para surpresa nossa, o custo da cadeia logística aqui no Nordeste, né, ela está representando hoje 30% do faturamento das empresas em média. Olha Isso é assustador. Aí você me pergunta por que é assustador? Porque a gente comparou agora com o pessoal daí do Sul e Sudeste. Aí a mesma coisinha é 15%. Então isso tira totalmente a nossa competitividade. Nós temos que enfrentar uma trabalheira muito grande para reduzir esses custos, né? Principalmente hoje, os chamados custos de aquisição e custos de armazenamento. O pessoal está pecando muito nisso aí. A maioria está sem os processos bem mapeados, né? A maioria está trabalhando no feeling, não estão trabalhando com o processo analítico. E agora está... E eu não sei se você concorda, Fernando, tanto no processo de ida como no processo de volta, né? A gente tem as devoluções e eles não estão preparados para receber e reincorporar essas devoluções, né? A famosa logística reversa, né? Porque e aí até eu tenho discutido também esse conceito da logística reversa, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. Eu digo o seguinte, eu considero logística reversa como, por exemplo, você com a fábrica de refrigerante ou de cerveja em vidro, né? Ela vende a cerveja e retorna com o vidro para depois de, logicamente, higienização, ela vai novamente encher. Isso, para mim, é logística reversa.
Agora, a pergunta é, e o produto descartável quando eu recolho, será que é logística reversa? Ou ela passa a ser novos insumos de um novo processamento? Verdade. Esse é um questionamento que a gente faz. Porque, por exemplo, hoje eu descarto garrafa PET. Mas o pessoal pega a garrafa PET e faz vassoura com garrafa PET, faz tecido. Aí eu pergunto, quando eu peguei a garrafa PET para reprocessar nesse novo produto, eu fiz logística reversa ou comprei um insumo barato que estava jogado na natureza para transformar num produto novo? Verdade. Esse é um questionamento. Isso é uma discussão que dá para a gente ter pano para as mangas aí, como a gente diz aqui. Né? Aí voltando para os números. É verdade. Então veja, se no sul e sudeste hoje é 15% esse custo da cadeia logística, aqui no Nordeste é 30%. Nós que estamos no Nordeste nos abastecemos muito no sul e sudeste. Então eu não vou ter, eu tenho que reduzir custo de alguma maneira da minha operação, seja no meu armazenamento ou seja na minha aquisição. Né? Pernambuco se tornou, no Nordeste, o terceiro polo logístico. Por quê? Porque a maioria das pessoas da região ela tem uma distribuição radial muito boa. Ela, no raio de 800 quilômetros, ela atende N cidades. Por exemplo, em 800 quilômetros eu vou de Fortaleza a Salvador a partir daqui. Né? E 400 quilômetros eu vou de Maceió até Natal. Né? Então eu tenho um raio de distribuição muito, muito bom. Aí a grande pergunta que a gente faz é a seguinte, como é que eu posso reduzir essa cadeia? Porque isso, o aprendizado que a gente tem agora com a nossa Covid, né? Nós vamos ter que reduzir essa cadeia. A cadeia logística deixou de ser aquela cadeia longa em que o consumidor na ponta e o fornecedor primário no outro. Principalmente na hora que eu vou distribuir. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho uma fábrica e vou levar esse produto para o meu consumidor. Eu agora não preciso mais obedecer a cadeia como toda, mandar para um distribuidor, o distribuidor manda para o varejista ou atacadista, vai para o cliente para chegar lá. Eu agora, como empresa, se for indústria, eu posso atender direto ao consumidor pelo e-commerce, que é o que está acontecendo. Então a logística passou a ser um grande prestador de serviço. Olha, Portugal aqui, Ricardo lá de Portugal está nos assistindo também, isso é que beleza. O Barno também está nos assistindo, o Maçãs também, que é um grande empresário aqui da logística, o homem do Sindicato do Transporte está nos assistindo. Isso é ótimo. Muito bom. Bem-vindo todos aí. Né? Isso. Então, veja, esse problema da redução da cadeia vai ser a grande preocupação das empresas nessa retomada que a gente vai ter, no meu modo de ver. Né? Porque quando... Olha, o Bruno lá do Piauí também, do Maranhão, da Cabal também está aí. Eita, que o Ibope tá bom. Bruno Leonardo, VP Logística, Eduardo, depois eu dou, Ricardo. se eu for ficar me divertindo com eles aqui, a gente não conversa. Mas são todos bem-vindos para a gente, né? Então, veja, quando a gente estava conversando sobre o problema do estreitamento da cadeia, a logística nunca passou a ter uma importância tão grande para as organizações do que eu chamo de Bolt. Eu até estou brincando aqui, apelidei e está pegando. Eu estou dizendo que as nossas empresas agora têm que ser Bolt. Conhece o Usain Bolt, né? O homem lá da velocidade, né? O nosso corredor aí da Olimpíada. Então, nossa empresa tem que ser rápida hoje. Até eu tenho brincado o seguinte, eu tenho dito isso, nossas empresas têm que pensar rápido, comunicar rápido, agir rápido para se desenvolver rápido. Porque senão não atende. É verdade. Né? Então, se é tão rápido assim, eu estou chamando de empresa Bolt. Nossa empresa tem que ser Bolt. Né? É uma brincadeirazinha que a gente faz para mostrar a importância da velocidade hoje. Eu digo sempre o seguinte, quem partir na frente leva vantagem competitiva. Né? Leva. Enquanto você está pensando, se você ficar pensando muito, o teu concorrente vai e te passa a perna. Eu tenho que estar exatamente atento a isso aí. E a minha... Foco no cliente, foco em atender com agilidade, né? Eu acho muito importante. Exatamente. O Léo aqui está até perguntando o que mais impacta nessa composição dos custos no Nordeste, especificamente. Tem mais pergunta aqui. Vai Eu lá. subdivido isso aí em 3 situações. Tem o chamado custo de aquisição e tem o custo de armazenamento.
Dentro do custo de aquisição, tem juros, seguros, a estrutura que eu tenho que montar para armazenar os produtos, isso está dentro dos custos de armazenamento, principalmente frete. Eu estava dizendo que uma das coisas para reduzir isso e ter rapidez de atendimento é que muitas empresas do Sul que abasteciam as empresas do Nordeste, por uma pressão de você não mais poder ter estoque alto, que hoje ninguém tem mais capital de giro. As empresas nessa retomada vão ter que administrar muito bem esse capital de giro, porque elas vão estar presas em cima de um montante muito pequeno. Então, eu não vou poder ter estoque, mas eu tenho que ter reposição rápida. E isso hoje vai impactar diretamente no custo. Né? Eu digo que hoje você tem que mais que investir do que olhar custo. Olhar as coisas mais como investimento. Principalmente nessa fase que a gente está passando de transformação digital. Ou a gente corre, ou a gente vai ficar para trás. E aí, voltando aos custos. Custo do frete. E impacta principalmente nos transportes, em função até das nossas estradas. Eu fiz um levantamento até atualizado, e o Ricardo Marçães me ajudou muito aí, me mandou informações novas da CNT, da Confederação Nacional de Transporte, né? Ele está nos assistindo aí, que eu vi quando ele entrou. E eu estava observando o seguinte: 66% das nossas estradas estão deterioradas. Então, isso implica em quê? Menor velocidade do caminhão, maior consumo de combustível, maior quebra dos caminhões durante o trajeto. Né? Isso vai impactar diretamente no custo do frete, que hoje o frete está representando, se não me falha a memória, 16% do faturamento. Eu tenho isso aqui, eu pegar aqui rapidinho, eu tenho essa informação aqui. Quanto o frete está impactando. Eu só peguei um minutinho só. Pronto, está aqui. Você tem uma ideia? Manter estoque hoje está representando 10,8% do faturamento das empresas. Então, por isso... É muito. É muito. É um só. Por isso que as empresas têm que trabalhar agora, mais do que nunca, para trabalhar com estoques pequenos. Eu estava vendo algumas lives esses dias e o pessoal dizendo exatamente o contrário. Inclusive, nosso amigo, que fez palestra aí com você, sabe quem é? Autor de livro de Ava4, né? Então, que é muito amigo nosso. Nós vamos fazer até um evento, se Deus quiser, em setembro nós vamos estar juntos na Bahia, num evento lá, Café com Logística, na Bahia. Olha, o Bertaglia. Então, eu estava vendo... Gente, tem que proporcionar esses momentos mesmo, Fernando. Lógico, lógico. Então, veja, eu estava vendo um debate do pessoal nessas diversas lives que eu assisti, dizendo: acabou-se o jogo just in time. Quem foi que disse? Agora é que ela vai ser, porque as empresas vão trabalhar com pequenos estoques, mas com reposição rápida. Os fornecedores, mais do que nunca, você tem que trabalhar com fornecedores confiáveis. Né? Então, o fornecedor que diga: eu te entrego com 10 dias, e me entregue mesmo. O custo de você fazer aquisição hoje está representando 6,1% aqui. E a parte de transporte está representando 14,1%. Agora deu uma aliviada até no problema do combustível, que a gasolina baixou, o diesel baixou. E quando a gente retomar, será que vai continuar? Porque aquela relação oferta-demanda. Né? A relação oferta-demanda. Baixou o preço agora, por quê? Porque tem mais oferta do que demanda. Está todo mundo preso em casa com seus carros sem rodar. Né? Só os produtos essenciais aqui estão rodando. Mas e quando voltar? Será que ele vai manter o preço? E aí... E tem uma pergunta sobre a malha ferroviária. Você acha que a malha ferroviária ela se desenvolve como tendência para melhorar os custos efetivamente? Ou você acha que não? Tem até uma pergunta aqui do Léo sobre isso. Parece que ele estava adivinhando. Eu fiz um levantamento hoje. Estou com isso. Estou cheio de papelzinho aqui, de números. Né? A malha ferroviária, olha, a gente tem que fazer, pelo menos aqui para o Nordeste, a nossa redenção seria a malha ferroviária. Você tem uma ideia? Em quilômetros, o território nacional hoje tem 4.300 quilômetros nacionalmente.
nacional e concedida já 2.900 quilômetros da malha ferroviária. Dessa malha ferroviária, a Estrada de Ferro Centro-Atlântica, que é a FCA, tem 7.800 quilômetros de extensão. A RMS, que é a malha sul daí, tem 7.200 quilômetros de extensão. A Transnordestina, que viria beneficiar a gente, infelizmente parada, seria aproximadamente 4.300 quilômetros de extensão, além de outros trechos, né? Me parece que agora vai ligar norte ao sul, via Anápolis, né? A coisa deslanchou. Foi feita uma concessão, essa concessão está deslanchando. Estava vendo até um filme agora do nosso ministro da Infraestrutura indo lá fazer a fiscalização, né? Para a gente aqui precisa ter Transnordestina, porque a Nordestina ela vai beneficiar todas as regiões ou cidades que estiver ao longo do trilho, principalmente para transportar a parte agrícola, nossa, a parte de minérios e gesso, que nós temos no interior. Na região de Araripina, a gente tem muito gesso por lá. E transportar gesso, cujo preço é barato, o frete se torna mais caro do que o preço do produto. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que lutar para poder sair a malha ferroviária da nossa região. Para um país de dimensões continentais feito nosso, era o ideal. Eu diria que para reduzir custos seriam 2 tipos de modais que a gente teria que trabalhar bem. O ferroviário, né? E ao longo da nossa costa, que é a cabotagem, né? Ao longo da nossa... A cabotagem ainda é muito pequena. Precisa desse desenvolvimento, né, da cabotagem aqui no nosso país. A gente tem uma oportunidade enorme, né, Fernando? Só que cabotagem tem um problema. Antigamente, eu digo que eu importei muito quando eu trabalhava na Coral, eu importava trigo, principalmente da Argentina e do Canadá. Só que na época o trigo vinha em porão de navio. Hoje ele vem em container, já minimizou o problema. Porque eu era obrigado, para poder viabilizar o meu frete, fechar um porão inteiro do navio. Quando eu consumia meio porão. Então, se eu comprava para um mês, eu era obrigado a comprar 2 meses. Aí eu teria problema de estoque, né? Com o container e o trigo já vindo agora em Big Bag, aquele saco de 900 quilos aproximadamente, isso já viabilizou e muito aliviou. Então você hoje pode trazer o trigo da Argentina, o trigo do Rio Grande do Sul, que são trigos bons para massas e biscoitos, aliás, para biscoitos e bolachas. E o trigo do Canadá, que é um dos melhores trigos, chamado trigo duro, que é bom para você fazer massas, né? Então hoje você tem as 2 fontes de fornecimento. Traz o trigo do Canadá para massa, traz o trigo da Argentina e do Rio Grande do Sul para bolachas e biscoitos. Por que eu vou trazer de caminhão? Na época eu trazia de caminhão. Então eram aqueles comboios de caminhão sem necessidade. Eu botava isso hoje dentro de contêineres, lá no Porto de Rio Grande, trazia tudo via cabotagem. Meu preço reduziria. Só que não tem frequência de navio suficiente para fazer cabotagem. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. Eu não tenho frequência suficiente de navios, né? Até o nosso porto aqui, que é o nosso porto de Suape, que eu também fiz até um levantamento aqui dos números de Suape. É um porto excelente, tem batido recorde em cima de recorde. Tem um colega nosso que está lá, o Leonardo Sequinho, fazendo excelente administração no porto. Então, mas só que ainda tem grandes negociações com esses países. Como o porto hoje é mais um elemento para importação, embora também se exporte, né? Nós vamos ter problema após pandemia. Por quê? Isso. Porque já está havendo uma grita nacionalista no Brasil. Né? A grita nacionalista grande. Porque agora compre do Brasil, até para ajudar também nessa retomada. Porque a informação que eu tive hoje de manhã é que já 800 mil pequenas empresas fecharam suas portas. E a gente O impacto é muito grande, né? A economia ela é movida pelo pequeno e pelo médio, né? A gente sabe disso, o impacto é direto neles, né? Eu posso te dizer bem isso, porque eu, quando fui fazer o meu curso de formação de consultor, eu fiz o meu curso de formação de consultor fora do Brasil, né? Na Holanda, mais especificamente. E na volta desse curso,
o pessoal aqui da Sudene, junto com o antigo banco chamado Bandep, que era o Banco do Estado, eles fizeram, para o nosso grupo que foi para lá, eles fizeram um desafio. Vocês têm que montar aqui uma instituição que apoie as pequenas organizações. E nós criamos, na época, aqui, uma entidade chamada NAI, Núcleo de Assessoria e Indústria, que era o que predominava na época. Hoje, quem está predominando é serviço. Né? Essa empresazinha, NAI, que eu tenho a honra de ser um dos fundadores, hoje todo mundo conhece com o nome de Sebrae. Virou exatamente Sebrae. O NAI transformou-se em SEAG, o SEAG transformou-se em Sebrae. E é quem cuida hoje das políticas voltadas para as micros e pequenas organizações. Né? Eu hoje ainda faço, eu sou consultor credenciado deles, então às vezes atuo por eles também. Né? Que bacana. O Sérgio aqui, retomando esse assunto da cabotagem, ele pergunta pra gente por que você acha que a cabotagem não evoluiu? É restrição, né, de burocracia, fiscal, não, incentivo, o que você acha? Eu acho que é mais problema de volume. Você hoje tem que viabilizar, no mínimo, um container. Embora que você possa... Tem gente já se associando, junta-se duas empresas e divide um container. Cada um paga meio container para trazer. Né? Então, a compra é colaborativa, né? Compartilhada. É isso. E é uma das coisas que vai ressurgir muito agora na nossa... As empresas estão se associando. Né? Eu digo, olha, você quer brigar? Briga na ponta de venda. Mas na hora da compra, compra em conjunto para ter poder de barganha. Isso é um... Perfeito. Mas é aquela história, as pessoas ainda acham, mas eu vou dizer ao meu concorrente, mas ele é teu concorrente na venda e não na compra. Não na compra. Na compra é parceiro. Tem que quebrar esse paradigma. Tem que quebrar esse paradigma. É verdade. Nós temos que criar regime associativista. Né? E que a gente se associe e faça compras conjuntas na ponta. Eu me lembro bem, quando eu trabalhei... De união, né? De cooperativas, associativismo, né? Para unir nos pontos da cadeia onde é necessária essa união, que faz uma eficiência, né? Traz uma eficiência, né? Exatamente. Hoje já está havendo, apenas para a pergunta aí, é Sérgio, né? Foi o Sérgio que perguntou? Uhum. Sérgio. Para responder ao Sérgio, o problema hoje maior da cabotagem, eu diria que é volume. Tem que ter volume para isso. E uma das formas de amenizar e conseguir chegar nesse volume é fazer transporte de forma associativa. Logicamente que isso não vai, em momento nenhum, tirar os caminhões da jogada, não. Pelo contrário, vai ser multimodalidade. O navio traz até o porto e do porto em diante vai o caminhão ou vai o trem junto. Né? Eles vão ter que trabalhar hoje em regime de cooperação, que é o fundamento hoje é esse. Né? Ou a gente trabalha você tem uma ideia, até nós da área de consultoria, a gente se uniu para trabalhar em regime de consultoria. Porque ninguém sabe tudo. Cada um tem sua expertise. Né? Então você tem sua especialidade, eu tenho a minha, outro colega tem a minha. Vamos se juntar, cada um com a sua expertise e atendemos o cliente como um todo. A gente fundou aqui um grupo, e depois eu quero chamar você para fazer parte desse grupo. É um grupo que a gente, um grupo que a gente chama de G10, as 10 gestões, cada um com sua expertise. Então, se você vai atender um cliente seu, você pode não ser bamba naquele assunto, mas tem um do grupo que é o especialista, chama ele para te ajudar. E com isso a gente cria efeito multiplicador. Né? Sinergia e potencialidade, né, Fernando? Você falou a palavra certa, sinergia. Essa é a palavra que a gente tem que fazer hoje. E isso vai ter que fazer nossas empresas de logística. Criar essa sinergia. Né? Porque, repare, essa crise, eu diria, ela está nos ensinando muito. Né? Está ensinando muito. Por exemplo, primeiro ensino, tivemos que correr contra o tempo para fazer transformação digital. Né? Hoje, o cliente quer saber onde é que está a mercadoria dele. Muitas empresas não tinham condições de dizer. Hoje, com a transformação digital, ele pode mapear através do celular. Ou seja, celular não é mais só para ficar passando zap, não, como a gente brinca aqui. Celular hoje é instrumento de trabalho. Né? Tá aí a prova. Você tem o curso de EAD, né? Usando plataforma digital. Eu tenho aqui os meus cursos também em plataforma digital.
Por quê? Porque as pessoas não vão mais estar dentro de uma sala de aula, não. E outra coisa, ela assiste o curso na hora que ela quer, dentro da sua casa. Não é? A mesma coisa é o pessoal hoje da logística. O cliente vai mandar o pedido eletronicamente, você tem que processar o pedido eletronicamente, você compra hoje, inclusive, eu posso citar o nome de uma empresa aqui, que hoje está sendo referência, que se chama Magazine Luiza, Magalu, que inclusive ele deu um apoio grande às pequenas empresas, porque as empresas não tinham como dinheiro para comprar a plataforma, usar a plataforma, ela está usando a plataforma dela para ajudar as pequenas organizações. Eu achei fantástica a ideia, né? O quanto fortalece, né, a cadeia dela como um todo, né? Fortalece as ideias dela e ainda ajuda os outros. Tem dupla utilidade. Ainda gera competitividade. O que está acontecendo no meu modo de ver é que o lead time de entrega ainda precisa ter mais velocidade. É uma coisa que eu estou olhando. Né? Tá certo que por causa da pandemia está tendo restrições de acesso em alguns municípios, coisas desse tipo, né? Principalmente os produtos importados. Eu agora comprei 2 produtos importados. Um já chegou, que é esse que eu estou falando com você aqui. É o suporte com a luzinha aqui, né? Para poder dar iluminação para a gente. Já chegou. Só o outro, que é isso aqui, sem fio, que eu comprei, ainda não chegou. Ou seja, por quê? No tradicional lead time, eles pedem 10 dias e estão entregando 40, 50 por causa de tudo isso que está acontecendo aí. Mas na saída pós-pandemia, com certeza, pode ficar ciente que a gente vai precisar de velocidade. Vamos se transformar realmente no Bolt. E falando no pilar estoque, tem até uma pergunta aqui, qual o custo de oportunidade, né, logístico, e aí cita inclusive a questão da curva BC. Então, dentro desse âmbito da gestão de estoque, o que você vê de oportunidade de custos, de processos, de tendência, Fernando? Bom, você que é um visionário aí do nosso mercado. Eu digo primeiro o seguinte, você vai ter que fazer uma revisão urgente dos seus processos. Tem muitas empresas que você faz a mesma atividade 3, 4, 5 vezes sem necessidade. Então, primeiro ponto, para reduzir esse custo, vamos reduzir o processo, tirar aquilo que não acrescenta valor. Né? É o conceito de agregação de valor. Cliente não pode pagar pelas nossas ineficiências. Né? O cliente ele quer pagar um preço justo. Eu tenho uma pesquisa voltada, e não sei se você sabe, eu tenho um livro sobre qualidade em serviço e atenção ao cliente. Né? E nesse livro eu coloquei uma pesquisa que a gente fez, em que a gente perguntava, o que é que leva você a fazer negócio com uma empresa? E a resposta do mercado foi, eu faço negócio com a empresa que me atenda rápido e resolva o meu problema. Então, é isso que o mercado está querendo. E aí, onde a gente da logística tem que se posicionar. Agora, quer ser competitivo? Primeiro passo, racionalize seus processos. Analise o que é que não está agregando valor dentro do seu processo. Segundo passo, aí vamos falar da classificação ABC que o menino perguntou aí. Segundo passo, classificação ABC era uma arma que existe já há não sei quanto tempo, desenvolvido por um italiano chamado Vilfredo Pareto, né? Em que ele media as classes sociais na Itália. População classe A, B, C, D, como hoje a gente conhece. E aí o pessoal de gestão começou a... Olha, peraí, essa ferramenta eu posso aplicar em qualquer área da gestão, para gerenciar meus clientes, para gerenciar o mercado, e dentro da nossa área de logística, gerenciar principalmente estoque. Tem empresa aí que tem 20 mil, 30 mil itens. Não justifica você trabalhar com o mesmo rigor todos esses itens. Até porque os itens que você vai ter que trabalhar e não pode deixar faltar, senão você perde o cliente, é aquele que tem maior demanda. Que são... Cada item é único, né, Fernando? Exatamente. Essa é a verdade. A gente tem, para facilitar a gestão, a gente agrupa eles com características parecidas, com uma liga ali, né, para facilitar a gestão, mas eles são únicos mesmo, e a gente não pode tratar eles todo mundo igual, né? Exatamente. É o mesmo viés quando a gente fala de liderança, né? Gestão de equipes, né? Cada indivíduo é único. O estoque tem esse mesmo viés, né? Não sei se você concorda. Para você ter uma ideia,
Todos os softwares que existem por aí têm classificação ABC. Só que as pessoas não a usam. Ou por desconhecimento, né? Ou porque falta um banco de dados que torne confiáveis as informações, que aí é outro detalhe. Eu hoje, mais do que nunca, eu tenho que ter informações confiáveis, né? Porque é o conceito de gerenciar. O que é gerenciar? É transformar informações em ação. Se a informação está errada, você vai fazer ações erradas. Né? E mais do que nunca, eu tenho que ter essas informações em tempo real. Né? Porque o cliente quer saber onde é que está a minha carga. Você tem que saber em tempo real e dizer para ele, a tua carga está lá na Bahia. Daqui a 12 horas está chegando lá em Pernambuco, ou sei lá, em algum outro destino. Né? Esse é um dos problemas que a gente tem que trabalhar da informação. E aí, voltando à classificação ABC, eu vejo nas intervenções de consultoria que a maioria dos clientes estão gerenciando classe C. Pelo amor de Deus, eu digo, pelo amor de Deus, você está gerenciando coisas que valem apenas 5% do teu valor de venda total. 5%. Enquanto que o classe A representa 75% do teu valor de venda total. É ali que você tem que concentrar fogo. Né? Eu fiz um trabalho de consultoria, aí eu não vou falar empresa, obviamente, porque eu não estou autorizado, mas é bom a gente citar exemplos. Que só num item, usando a classificação ABC e dimensionando os estoques baseados na demanda, ela tem uma economia anual de $1 milhão. Pra você ter uma ideia. Num item. Logicamente é o item principal dele lá. Né? Mas $1 milhão só nesse item. Quando a gente fez a classificação ABC, que começou a dimensionar os estoques, principalmente nos itens classe A e B, isso não quer dizer que eu vou deixar o C de lado, não. Mas eu não vou ter tanto rigor de controle. A economia final dele foi de quase $7 milhões no ano. Aí até eu brinquei com ele. Quanta diferença? Eu brinquei até com ele, eu devia ter feito um contrato, você me dando 10% das economias que você passava a ter. Né? Que hoje eu estava rindo. Então você vê. Mas isso é uma grande verdade. Infelizmente, a gente vê isso no dia a dia ainda. Eu já cheguei em empresa em que o pessoal fazia o controle de estoque ainda em cadernetinha. Também, Fernando, também. E hoje a maioria faz Excel. Tendo sistema para isso. Tem sistema para isso. Mas não usa. Mas a mania do Excel está tão intrínseco nas pessoas. Um outro exemplo, chegou uma empresa nossa, que nós fizemos todo o trabalho, mapeamos os processos deles, dimensionamos o estoque todinho e botamos dentro do sistema. E o pessoal fazendo em paralelo no Excel. Eu digo, peraí, eu vou acabar com essa brincadeira. Entrei em acordo com o dono da empresa, nós desinstalamos o Excel de todos os computadores. Para obrigar eles a eles poderem andar com sorte, né? O RP que eles têm disponível. Se eu tenho um RP disponível, pô, que está me dando a solução, mais importante ainda, se eu tenho um BI também, que é outra coisa importantíssima hoje, se eu tenho um BI, para que é que eu vou estar usando planilha de Excel? Posso até usar como auxiliar em alguma coisa, mas não ser o do dia a dia. Né? Mesmo nas pequenas empresas. Já existe um investimento na tecnologia que proporciona toda essa gestão, inclusive a própria curva ABC está inserida em sistemas básicos. Ela está lá e às vezes não são utilizadas, né? Pelas organizações. Fica lá parado, aquele módulo. Você vê casa de ferreiro, espeto de pau, é o velho ditado que tem, né? Ou seja, muita gente diz uma coisa e faz outra. Eu aqui tento fazer o seguinte, eu faço aquilo que digo. Né? Por exemplo, aqui no meu escritório, eu sou colecionador de miniaturas, carrinhos. Está aqui, no final eu posso até mostrar, pegar o celular e mostrar, o endereçamento de cada miniatura, tal qual um almoxarifado. Então eu tenho a localização em que estante ele está, em que nível ele está, em que escaninho ele está. Logística aplicada na vida. No meu dia a dia. Pô, se eu ensino isso, por que eu não pratico? Esse é o principal. Isso aí. Né? Isso mesmo. E falando dentro do tópico gestão logística,
que você acha que é mais essencial dentro de gestão? E até o próprio Bruno aqui, ele fala dessa demanda de aplicativos, né, que ajudam na gestão. Você acha que esse boom de tecnologias, das próprias logtechs, né, Fernando, que estão aí surgindo, auxiliam mesmo, né, na gestão? Qual que é a sua visão aí sobre essa parte de gestão logística e das tecnologias? Veja, primeiro a gente teria até que conceituar coisas, né? A tecnologia são ferramentas que nos ajudam no processo decisório, né? O que a tecnologia dá para a gente, eu diria, é uma arrumação das informações de forma rápida para que eu tome a decisão. Eu tenho que estar preparado. E aí entra o problema da formação de mão de obra, que é um dos problemas sérios na gestão, né? Depois eu conto um fato para você. Eu tenho cheio de casos do dia a dia, né? Então, por exemplo, um ERP, um WMS, para quem não conhece, WMS, Warehouse Management System, que é o sistema de gerenciamento de armazém, tem um TMS, que é o sistema de gerenciamento de transporte, né? O BI, que é o sistema Business Inteligente, ou seja, a forma de você arrumar as informações da forma que você precisa, a partir do teu banco de dados, né? Isso tudo a tecnologia está aí disponível para a gente. Mas o principal é o conceito de gestão. Às vezes, quando eu estou dando aula, a primeira coisa que eu pergunto numa sala de aula são 3 coisinhas. O que é administrar, o que é gerenciar e o que é gestão. O pessoal gera impacto. Eu digo, não quero ninguém consultando o Google, né? Nem quero aquelas definições tradicionais que a gente vê por aí, que gestão é planejar, administrar é planejar, coordenar, controlar. Esquece, isso é ferramenta, gente. Planejamento é ferramenta. E aí, eu diria que falta muito exatamente essa ferramenta, planejamento. Eu tenho que fazer uso dessas minhas informações para planejar, né? E muita gente, nós não fazemos planejamento, nós fazemos o fazejamento. É dado uma tarefa, o cara parte logo para fazer, nem para dizer, opa, peraí, como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Né? Nós precisamos executar menos na questão de preencher por preencher e mais analisar. Exatamente. Né? A inteligência logística, que a gente pode chamar assim, né, Fernando? Exatamente. E aí vem o elemento. O que é administrar? Está aí o nosso pai da administração, o Peter Drucker, que já dizia, administrar é obter resultados através e com as pessoas. Veja a importância dessa frase. Né? Se a gente for analisar, a gente passa 3 horas discutindo em cima dessa frase. Bom, obter resultados através das pessoas. Por que nós temos dificuldade de obter resultados através das pessoas? Né? Primeiro, é porque nós somos culturalmente centralizadores. E para buscar resultado através das pessoas, eu preciso delegar. E nós não sabemos delegar. Né? Nós somos centralizadores por natureza. E com as pessoas, a frase diz também. Então, a primeira coisa é o com. Eu tenho que estar junto com as pessoas. Eu conheço empresas que admitem um cidadão e no lugar de preparar ele, ensinar ele, mostrar com ele, diz, teu trabalho é esse, te vira. Não é assim. É por isso que o resultado dela não vai para frente, a lucratividade dela vai lá para baixo. Né? Então, no conceito de gerenciar que eu falei, que é transformar a informação em ação, e aí vem o conceito de gestão, que é o que o menino está perguntando. Olha, fazer gestão hoje, eu preciso primeiro de 2 coisinhas. Conhecer princípios e conceitos, seja ela a gestão que for. Se é gestão de marketing, eu preciso conhecer princípios e conceitos de marketing. Se é gestão financeira, eu preciso conhecer princípios e conceitos de finanças. Se é gestão logística, eu preciso conhecer princípios e conceitos da logística. Mas não só. Eu preciso conhecer também as ferramentas que eu tenho à minha disposição ou que eu posso ir buscar. E aí sim, com os conhecimentos adquiridos, com as ferramentas que eu tenho, o passo seguinte é sistematizar. Isso é gestão. Ou seja, gestão é sistematizar conhecimentos com as ferramentas que você tem à sua disposição ou que possa vir adquirir. Né? E hoje, a sistematização, o pessoal bota outro nomezinho bem bonito chamado processo.
O que é um processo? É a forma como a gente faz as coisas, né? Da forma mais simples possível. Não sei se eu respondi a pergunta do nosso amigo aí, Com né? Então, certeza. isso que eu digo sempre, nós temos que lutar e preparar a nossa mão de obra, e aí é o nosso papel, é o seu papel como uma escola, né? Preparar essa mão de obra para entender os conceitos e saber praticar o conceito. E aí eu falei que ia contar um caso, né? Eu tenho um cliente em que esse cliente me pediu para ajudá-lo no processo seletivo para um superintendente para eles, né? É uma empresa de médio para grande porte e que estava selecionando um superintendente. E depois que o RH dele fez uma série de atribuições, analisaram 100 currículos, deu final, ficaram 3. Quando eu li os 3 currículos, eu olhei e digo, mas esses são os caras, né? Porque eu digo, papel aceita tudo, né? Que é um problema que eu vejo muito nas nossas empresas. A gente recruta e seleciona pelo currículo e demite pela atitude. Esse é um problema sério, né? Só que na seleção a gente já tem que recrutar pelo currículo e pela atitude, né? Porque papel aceita tudo. Então, eles entrevistaram e na parte técnica coube a mim fazer a entrevista técnica. Eu, quando faço entrevista de um candidato, eu não vou perguntar teoria, não. Eu vou perguntar como ele age. Então, eu cheguei para um dos candidatos, o cara tinha MBA já, tinha já um top de linha. Eu disse a ele, olha, a empresa está com um OTIP de 60%. O famoso OTIP, né? On Time Full, né? Base da missão logística. Eu quero aumentar ela para 90%. O que é que você faria? O cidadão chega para mim e diz, o que é OTIF? Vem ver. Aí eu fico preocupado, pô. O que é que esse pessoal está aprendendo nas nossas escolas? Né? E outra coisa, na hora de eu botar isso na prática, como é que eu posso botar isso na prática? Né? Porque qual é a missão da logística hoje? De forma bem simples, o que é a logística? É você pegar o produto certo, da hora certa, colocar no lugar certo, e com o menor custo para o cliente, ou seja, todo o elemento que o cliente pediu no pedido. O cliente disse, entrega na quinta, você tem que entregar na quinta. Me entrega na quinta às 10 horas, você tem que entregar na quinta às 10 horas. Me entregue 10, ele quer 10, não quer nem 9 nem 11. Então, se o pedido está bem feito, vamos trabalhar em cima do pedido. Né? É verdade. E, Fernando, a gente indo aqui para a última pergunta, para depois a gente fazer alguns fechamentos. Você tocou aí na questão das pessoas, né? As pessoas, eu entendo que como processos de informação, tecnologia hoje também, mas pessoas é o coração de funcionamento das operações logísticas, né? Com certeza. Como é que, né, qual que seria, né, o seu recado para todos nós, profissionais da área de logística, sobre o que precisa nas pessoas, né? Capacitação, melhor liderança, visão sistêmica, enfim, o que realmente empodera essas pessoas para uma melhor entrega de resultado efetivo para o cliente e para as empresas como um todo, né? Exato. Você já respondeu por mim. Porque precisa tudo isso que você acabou de dizer. Eu geralmente faço uma figurinha de... Imagine que você tem uma tenda, né? E o pilar de sustentação principal da sua tenda, que é o do meio, é exatamente as pessoas. E os outros dois que estão nos extremos chamam-se tecnologia e processo. Ou seja, hoje, a sustentação de qualquer organização está primeiro nas pessoas, depois na tecnologia, depois nos processos. Eu não posso perder de vista essas 3 coisas. Né? Profissional de logística, o que é que ele precisa hoje? Você já disse várias coisas aí. Primeiro, hoje, mais do que nunca, saber trabalhar em equipe. Né?
Ser Perfeito. multidisciplinar. Acabou-se aquela história de ser especialista. Eu sou um especialista generalista. Eu posso não ser especialista, conhecer tudo, mas eu tenho que ter a visão do todo, que é a visão holística. Não é? Ou Uhum. seja, saber principalmente aquilo que você faz a quem afeta. Por exemplo, se eu sou do armazém, se o pessoal de compra, ele tem que saber quais são as consequências que eu vou dar lá no armazém se eu comprar errado, tanto para mais como para menos. Na hora que eu despacho um pedido, eu sou um separador e faço o pedido, eu tenho que saber, o pessoal que gera informação, eu tenho que saber quais as informações que eu tenho do separador, se as informações do pedido estiverem erradas. Na hora que eu vou Verdade. separar, eu preciso ter a informação da localização do produto dentro do estoque. Então eu preciso saber o endereçamento certinho do produto. E aí as ferramentas vão me ajudar para isso aí. Mas realmente, tudo isso, o profissional de logística hoje tem que estar atento. Trabalhar em equipe, características de liderança, não é de chefia, né? Não é de chefia. Uhum. Embora a Uhum. nossa cultura ainda seja a cultura do mando, Ainda quem tem pode um pouco obedece de quem tem chefia, juízo. né? Predominante, né? É? A cultura ainda tem um pouco da chefia predominante, mas isso está em momento de transformação, né? Com certeza, com certeza. Tem que ser bold, ou seja, ágil naquilo que faz, né? E principalmente ser proativo. Eu não posso Uhum. ficar esperando que me mande fazer, se eu sei o que eu tenho que fazer, né? Isso aí é Uhum. fundamental no dia de hoje. Então, use É, as e estratégias. eu acrescento também, eu falo que é baseado no que está tanto sendo falado aí no mercado, né? Uhum. As habilidades técnicas, ou seja, tem que saber fazer, né? E quando você fala aí do especialista generalista, porque a gente tem que entender também que a logística ela é a área que mais faz interface com o restante de todas as áreas da Com empresa, certeza, né? com certeza. Então, nós precisamos verdadeiramente relacionar com elas, né? Eu, E outra coisa eu acho que é importante para o profissional, a capacitação constante, né? E hoje isso é cada vez mais disseminado no mercado, né? Tem aí o Fernando Trigueiro aí cheio das capacitações, enfim, todos nós aí que proporcionamos esse tipo de capacitação em logística, que o profissional ele precisa estar em constante aprendizado, principalmente a gente vive num mundo de muita mudança, com né? certeza. Né? De mercado, de tecnologia, os conceitos se melhorando, se refinando como um todo, Exato. né? Eu acho que é importante isso. Bom, não sei se eles cortam a gente com quanto tempo. Nós vamos já finalizar. Eles cortam a gente com 59 minutos aqui. A gente tem alguns poucos minutos. É. Eu queria que você deixasse seu recado final. O que você gostaria foi uma aula, como muitos falaram aqui. Não sei se a gente conseguiu responder as perguntas de todos. Todo mundo aqui elogiando. Muito obrigado. Mas quais são as palavras finais, seu recado final para esse bate-papo, Fernando? Saiam da mesmice. Eu diria que seria a minha grande prazer. Ou seja, a palavra de ordem chama-se inovação. Crie. Chega a hora de criar novas formas de se fazer as coisas. Sair daquela de fazer sempre da mesma maneira. Não. Eu vi recentemente uma frase que me chamou muita atenção. A necessidade é a mãe da inovação. Ou seja, Verdade. o que aconteceu aí foi exatamente isso. Nós inovamos, inovando com rapidez, né? Inovando com o pé no chão. E nunca deixe de se atualizar. Eu estou com 70 anos de idade, 35 anos trabalhando na área. Eu nunca pesquisei e li tanto nesse momento. Foi até bom nesse aspecto, porque me sobrou tempo para ler, estar me atualizando, estou lendo novos livros, novas coisas. Eu digo sempre o seguinte: a gente nunca pode parar. Aprender sempre. E, principalmente, pegue o que você sabe, o seu aprendizado, coloque em prática. Não fique com ele só na cabeça, não. Né? Não adianta, aprendizado Verdade. só para você não adianta de nada, não contribui em nada. E o nosso Brasil vai precisar mais do que nunca das cabeças pensantes desse país. Né? Verdade.
Verdade. Essas são Excelente. minhas frases para final aí para você. Né? Fernando, eu tenho só o que agradecer, né? Eu já era fã, agora eu sou fã 3 vezes mais, Eu né? também sou fã de vocês. Foi uma aula das melhores. Temos que proporcionar mais bate-papos como esse, né? Você com toda essa experiência e com essa visão visionária mesmo do mercado. E aí fecha com a gente mostrando o seu estoque de carrinho aí. Olha aqui, eu prometi para você, eu não sei se eu vou conseguir chegar até lá, né? Mas você vê, não sei se dá para perceber, olha aqui o sistema de endereçamento, ó. Tá dando para ver os números aí? Aí tudo numerado, né? As estantes tudo numeradozinho, do mesmo jeitinho. Então, esse aqui é um pouco da minha... Hoje em dia é a minha diversão de criança, né? São 4.300 miniaturas, né? Em que hoje é o que eu mais gosto. Que exemplo! Vivendo a logística na íntegra. Exato. Não poderia ser melhor. Fernando, mais uma vez... Me permita só mostrar para quem se interessar, eu tenho o meu livro, Administração Materiais com Enfoque Logístico, que fala sobre estoque e compras. Eu tenho ele em e-book e com um detalhe. Toda a renda desse livro é destinada ao Hospital do Câncer. Então, quem comprar o livro está fazendo uma ação social ajudando o Hospital do Câncer aqui do estado de Pernambuco. Tá? Que bacana! Vamos apoiar essa causa. Logo School que é mais do que apoiar essa causa. Parabéns, Fernando. Se você precisar, então, mais ordem. Que saiam logo para todos boa noite, que todos saiam logo dessa situação para abraçar realmente, dar um abraço em todos, não só um abraço virtual. Isso mesmo. Mais uma vez, obrigada por todos os presentes aqui, Fernando. Obrigada pela aula sensacional. Né? E se cuidem mesmo, e que esse momento passe rápido, mas que a gente permaneça com esses bate-papos aí. Vamos continuar assim. Na hora que precisar, quiser bater papo, só me chamar. Beleza. Obrigada, Fernando. Tchau a todos. Obrigadão. Obrigado. Tchau. Tchauzinho.